Imagine estar completamente sozinho em uma floresta densa e escura. Agora, imagine viver essa experiência sem poder ouvir absolutamente nada. Sem sons de passos, sem aviso de perigos, sem o conforto de uma voz humana para guiar você de volta. Essa é a realidade de Lara, uma garota surda de apenas 10 anos, cuja vida tranquila toma um rumo inesperado em um passeio de fim de semana com a família. O vídeo de hoje conta uma história que vai além do simples drama de uma criança perdida. Trata-se de coragem, instinto e, principalmente, de uma conexão inexplicável entre o ser humano e a natureza. Uma história que não apenas surpreende, mas emociona profundamente. Enquanto a família de Lara se distraía preparando o almoço, perto de uma área de camping, a menina, encantada por uma borboleta azul, se afastou lentamente, até desaparecer completamente de vista. Quando deram por sua falta, o desespero tomou conta. Mas a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. Horas se passaram, buscas foram feitas, helicópteros vasculharam a área. Nada. Até que, no silêncio absoluto da floresta, algo improvável aconteceu. Um lobo, sim, um lobo selvagem, surge diante da menina. E o que ele faz em seguida é simplesmente inacreditável. Prepare-se para uma narrativa surpreendente, com momentos de tensão, esperança e um final que vai desafiar tudo o que você acredita sobre o comportamento dos animais. Uma história tão marcante que você não vai conseguir parar de assistir. E acredite, o que esse lobo fez vai te deixar sem palavras. Era uma manhã ensolarada de sábado, quando Lara, seus pais e o irmão mais velho, Caio, chegaram ao Parque Nacional da Serra Verde. Localizado a poucas horas da cidade, o lugar era conhecido por suas trilhas tranquilas, cachoeiras escondidas e, claro, sua vasta floresta fechada. A família costumava fazer esse tipo de passeio aos finais de semana, buscando se desconectar da rotina corrida e criar memórias juntos. Lara era uma criança especial. Surda desde o nascimento, aprendeu desde cedo a se comunicar através da linguagem de sinais. Seus pais, embora receosos no início, sempre incentivaram sua independência. Ela era curiosa, carinhosa e muito observadora. Sua ligação com a natureza era algo que impressionava a todos. Ela conseguia perceber movimentos, expressões e detalhes que passavam despercebidos pela maioria das pessoas. Naquele dia, o plano era simples: caminhar até uma clareira próxima, ao riacho, e fazer um piquenique. A manhã foi tranquila. Lara correu atrás de borboletas, brincou com Caio nas pedras do rio e até desenhou em seu caderno de esboços. Tudo parecia perfeito. Enquanto os adultos organizavam o almoço e conversavam, distraidamente, Lara avistou uma borboleta azul vibrante, diferente de todas que já tinha visto. Fascinada, ela começou a segui-la, andando lentamente em direção à borda da mata. A borboleta pairava, voava mais adiante e, sem perceber, Lara foi se afastando. Seus passos eram suaves, silenciosos. Ninguém percebeu. Minutos se passaram. Quando a borboleta finalmente desapareceu entre as árvores, Lara olhou ao redor e percebeu que não sabia mais onde estava. Tudo era igual. Árvores altas, folhas secas no chão e uma densa névoa começando a se formar entre as sombras. Ela tentou encontrar o caminho de volta, mas cada direção parecia igual. Sem escutar os chamados da família, sem bússola, sem celular, ela estava completamente sozinha. Do outro lado, os pais de Lara, ao notarem sua ausência, entraram, em pânico. Chamaram por ela, correram pela trilha, perguntaram aos poucos visitantes que passavam. Nada. A angústia crescia a cada minuto. E enquanto a noite começava a se aproximar, algo na floresta despertava.
Assim que notaram a ausência de Lara, seus pais entraram em estado de choque. O relógio marcava 13h45 quando perceberam que não haviam há pelo menos 20 minutos. Para qualquer pai, isso já seria o suficiente para disparar todos os alarmes do instinto protetor. Mas para os pais de Lara, a angústia era multiplicada. Sua filha não podia ouvir quando a chamavam. Ela estava em silêncio total, em um ambiente selvagem e desconhecido. Rapidamente, Caio e o pai saíram em direções opostas pela trilha, gritando seu nome, enquanto a mãe permaneceu na clareira caso Lara voltasse. Com o passar dos minutos e a falta de resposta, o medo começou a se transformar em desespero. O parque era enorme e cheio de áreas de mata densa, onde qualquer pessoa poderia se perder, ainda mais uma criança. Os guardas florestais foram acionados e, em menos de 1 hora, equipes de busca começaram a se formar. Cães farejadores, drones com câmeras térmicas, voluntários e até helicópteros participaram das primeiras buscas. A notícia se espalhou entre os visitantes do parque como um rastilho de pólvora e logo dezenas de estranhos se ofereceram para ajudar. Mas conforme o tempo passava, nenhum vestígio de Lara era encontrado. Nem pegadas, nem roupas, nem o caderno de esboços que ela sempre carregava. Era como se tivesse desaparecido no ar. Enquanto isso, na floresta, Lara caminhava sem rumo. Ela tentava manter a calma, mas as árvores pareciam mais altas, as sombras mais densas. Seu coração batia forte, as folhas estalavam sob seus pés e, por não ouvir nada, sua mente criava imagens assustadoras. Ela sabia que gritar não adiantaria. Sabia também que precisava encontrar um lugar seguro, mas tudo ao seu redor era desconhecido. A noite começou a cair. A temperatura desceu bruscamente. O céu, antes azul, agora ganhava tons alaranjados e roxos, anunciando a chegada da escuridão. Foi então que Lara viu algo entre as árvores. 2 olhos brilhantes, observando-a em silêncio. Ela congelou. E nesse momento, sem fazer ideia de que estavam sendo observados também, os cães farejadores pararam, farejaram o chão e de repente recuaram, como se algo mais profundo e selvagem estivesse no controle daquela floresta. Lara ficou paralisada. Entre os galhos retorcidos e a escuridão crescente, 2 olhos âmbar a encaravam. Eles não pareciam ameaçadores, não rosnavam, não se aproximavam de forma agressiva. Apenas observavam, como se tentassem entender quem era aquela garotinha solitária no meio da floresta. Então, com passos firmes, a figura finalmente saiu da penumbra. Era um lobo, de pelagem cinza escura, patas largas e porte majestoso. Enorme, mas silencioso. Lara deu um passo para trás, seus olhos arregalados de medo e fascínio. Ela sabia o que era um lobo. Aprendera sobre eles nos livros ilustrados que amava. Mas nunca imaginou que um dia ficaria frente a frente com um de verdade. O animal parou a poucos metros dela. Não rosnou, apenas a encarou, abaixando ligeiramente a cabeça, como se estivesse tentando parecer menor, menos ameaçador. Lara, aos poucos, começou a respirar com mais calma. A tensão deu lugar à curiosidade. O lobo sentou-se sobre as patas traseiras, mantendo os olhos fixos nela. Minutos se passaram assim, o lobo imóvel, Lara desconfiada, até que ela fez algo que ninguém esperaria. Sentou-se também, cruzando as pernas sobre o chão coberto de folhas. Pegou um graveto e começou a desenhar no solo, distraindo-se do medo. Um gesto instintivo, quase infantil, mas poderoso. O lobo se aproximou lentamente. Seu focinho se abaixou até perto do desenho que Lara fazia, e ele cheirou o ar ao redor. E o dela, ainda assim, nenhum sinal de agressividade. Quando ela levantou o olhar, seus olhos encontraram novamente os dele, e ali algo mudou. Havia um tipo de entendimento silencioso,
como se ele soubesse que ela era diferente, como se reconhecesse a fragilidade, mas também a pureza que havia naquela menina. Ela estendeu a mão. O lobo hesitou. Então, para a surpresa de qualquer um, tocou seu focinho na palma de Lara, suavemente, um gesto breve, mas intenso. Ela sorriu pela primeira vez desde que se perdeu, e mesmo sem palavras, sem sons, uma conexão profunda nasceu ali. O lobo deu meia volta, caminhou alguns metros, parou e olhou para trás, esperando que Lara o seguisse. E ela seguiu. Era como se o lobo soubesse para onde ir, como se tivesse sido enviado por algo maior ou por alguém para protegê-la. Lara não entendia o que estava acontecendo, mas em seu coração algo dizia que estava segura. E enquanto a floresta engolia a noite, o lobo a guiava por caminhos invisíveis, por trilhas que os humanos jamais encontrariam sozinhos. Mal sabia ela que aquela criatura, tida como selvagem, se tornaria sua única chance de voltar para casa. A noite finalmente caiu sobre a floresta como um manto denso e úmido. O céu, antes tingido de tons alaranjados, agora era uma imensidão negra salpicada de estrelas. O frio apertava e cada som da mata parecia mais alto, mais próximo, exceto para Lara, que seguia em silêncio absoluto, guiada por um lobo cujo nome ela nunca saberia, mas cuja presença já significava tudo. Eles encontraram abrigo sob uma árvore de copa larga, com galhos espessos o bastante para barrar o vento que cortava como lâmina. O lobo cavou um espaço raso na terra e se deitou ao lado dela, de modo que seu corpo aquecesse o dela. Lara, tremendo, se aconchegou contra sua pelagem espessa. Ele era quente, vivo, protetor. Pela primeira vez, desde que se perdera, ela sentiu-se em casa. Os minutos se tornaram horas. Lara não dormia profundamente. Cochilava, acordava assustada, cochilava de novo. Cada vez que seus olhos se abriam, o lobo ainda estava lá, em alerta. Seus ouvidos se moviam a cada estalo na mata. Seus olhos varriam o escuro constantemente. Ele não dormia, apenas vigiava. Houve um momento no meio da madrugada em que algo quebrou a tranquilidade daquela noite. Um farfalhar rápido, quase imperceptível, vindo de trás das árvores. O lobo se ergueu num salto. Rosnou baixo, com os pelos do dorso eriçados. Lara se encolheu. Ela não podia ouvir, mas sentia a mudança na postura do animal. Sabia que algo estava errado. Foi então que ele se afastou alguns metros, caminhando entre as sombras, farejando, protegendo-a sem fazer alarde. Lara ficou sozinha por alguns instantes que pareceram eternos, mas logo ele voltou. Seus olhos estavam mais atentos do que nunca. Ele voltou a deitar ao lado dela, como se dissesse: agora está tudo bem. O que havia sido aquele barulho? Um animal selvagem? Um caçador? Algum perigo humano ou natural que apenas o lobo conseguiu identificar? Lara nunca saberia. Mas o que ficou claro naquela noite silenciosa foi que aquele animal, selvagem, solitário, imponente, estava disposto a protegê-la com a própria vida. Enquanto isso, a equipe de buscas, quilômetros dali, interrompia as atividades por algumas horas devido à escuridão. Estavam prestes a retomar ao amanhecer. A esperança começava a esmorecer. Para muitos, a ideia de encontrar uma criança surda sozinha em uma floresta era quase impossível. Mas havia algo que ninguém sabia. Ela não estava mais sozinha. Quando os primeiros raios de sol começaram a surgir, tingindo a floresta de dourado, o lobo se levantou, olhou para Lara e ela entendeu. Era hora de continuar. Com os primeiros raios de sol filtrando-se entre as árvores, a floresta acordava. O orvalho brilhava nas folhas como pequenas joias,
e os sons da vida silvestre se intensificavam. Para Lara, cada detalhe era um sinal. Ela ainda estava viva e tinha uma missão clara agora: continuar. O lobo seguiu à frente, atento a cada passo. Seu caminhar era firme, mas cuidadoso. Ele parava quando pressentia algo estranho, farejava o ar, observava as redondezas e só então seguia. Lara o acompanhava de perto, confiando totalmente naquele instinto animal que, de alguma forma, parecia mais afiado que qualquer bússola. A floresta, no entanto, continuava sendo um ambiente hostil. Riachos gelados, galhos pontiagudos, buracos cobertos por folhas, qualquer deslize poderia ser fatal. Em determinado momento, Lara escorregou ao atravessar um tronco caído e machucou o joelho. Ela não chorou. Apertou os lábios, segurou a dor e seguiu em frente. O lobo voltou e parou ao lado dela, tocando levemente sua mão com o focinho, como se dissesse: "Você consegue." Sem se comunicar com palavras, os dois seguiam em perfeita sincronia. Era como se tivessem desenvolvido uma linguagem própria, um olhar, um gesto, uma parada repentina. E com cada passo, a menina se tornava mais forte, mais determinada. Durante a jornada, encontraram uma clareira onde Lara avistou frutas silvestres, algo que aprendera a identificar nos livros da escola. Cautelosa, colheu apenas algumas e dividiu com o lobo. Ele não comeu, mas a observou com respeito. Em silêncio, ela agradeceu. Aquilo lhe deu energia para continuar. Mas a floresta não era apenas pedras e sombras, havia também momentos de beleza. Uma família de cervos cruzou o caminho dos dois. Pássaros cantavam e feixes de luz dourada dançavam entre as árvores. E ali, mesmo cercada por tantos perigos, Lara sorriu. Pela primeira vez, ela não estava apenas tentando sobreviver, estava vivendo. A caminhada ainda era longa e Lara não sabia aonde exatamente o lobo a estava levando. Mas de algum modo, ela sabia que estava mais perto de casa e confiava nele, no caminho, nela mesma. Depois de horas de caminhada, a floresta começou a mudar. As árvores, antes densas e fechadas, davam lugar a uma vegetação mais espaçada. A luz solar alcançava o solo com mais intensidade. Havia algo diferente no ar, um cheiro de fumaça suave, o som distante de água corrente e um leve ruído, quase imperceptível, mas que fez o coração de Lara acelerar. O lobo parou, levantou a cabeça e cheirou o vento. Ele então olhou para Lara com uma expressão que, embora selvagem, transmitia certeza. Deu alguns passos à frente, depois se virou e esperou que ela o seguisse. Algo estava prestes a acontecer. Ao contornar uma formação rochosa, Lara se deparou com uma visão que a fez parar de repente. Entre as árvores, a poucos metros de distância, havia uma pequena torre metálica. Antena de comunicação? Posto de vigilância? Não importava. Era sinal de vida humana, de civilização. Ela correu, tropeçando nas raízes, quase caindo, mas não parava. Subiu uma pequena elevação e, ao chegar ao topo, viu o que mais desejava. Um grupo de pessoas com coletes laranja, falando em rádios, com cães farejadores e mapas nas mãos. Era a equipe de resgate. Seu grito silencioso foi substituído por lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela levantou os braços e correu em direção aos socorristas. Um dos homens a viu e, em segundos, todos vieram ao seu encontro. Lara estava salva, mas ao se virar para agradecer, o lobo não estava mais lá. Lara olhou ao redor com o coração acelerado, vasculhando a clareira com os olhos ainda marejados. Onde ele estava? O lobo que havia guiado seus passos, vigiado suas noites, dividido o silêncio e, de alguma forma, preenchido o vazio da sua surdez, havia desaparecido. Correu de volta alguns metros, refazendo o caminho, chamando por ele com os gestos que aprendera a usar com os cães.
mas ele não apareceu. Um dos socorristas se aproximou, gentil e preocupado. "Ela está em choque", comentou a um colega. Mas Lara não estava apenas em choque. Ela estava de luto. Luto por uma despedida que não veio com palavras, apenas com a ausência repentina de quem havia se tornado parte de si. Naquela noite, em segurança, enrolada em cobertores térmicos e cercada de adultos aliviados, Lara se recusou a dormir. Em vez disso, desenhou. Usando papéis e canetas dadas por uma enfermeira, traçou com precisão a silhueta do lobo, seus olhos, suas patas, a forma como ele parava para esperá-la. Era sua forma de manter vivo aquele laço que nenhuma palavra seria capaz de traduzir. Mais tarde, um dos bombeiros, ao ver o desenho, comentou: "Não houve sinal de nenhum lobo na busca, nenhuma pegada, nenhuma marca." Lara apenas sorriu, um sorriso cheio de mistério, como se soubesse algo que o mundo ao redor jamais entenderia. E talvez fosse verdade. Talvez aquele lobo nunca estivesse ali do jeito comum. Talvez ele tivesse sido o espírito da floresta. Ou quem sabe, o eco do instinto que desperta em nós quando tudo parece perdido. O que Lara sabia, com toda certeza, era que nunca mais estaria sozinha. O retorno de Lara à civilização foi marcado por silêncio e comoção. Silêncio, porque ela ainda não falava e nem precisava. E comoção, porque a história havia se espalhado rapidamente. Uma garota surda, perdida na floresta por dias, encontrada milagrosamente e viva. A mídia tentou registrar tudo. Repórteres e câmeras aguardavam na entrada do hospital. Mas Lara não se impressionava com flashes ou perguntas. Seu mundo tinha mudado, e era um mundo mais profundo, mais sensível, onde sons não importavam tanto quanto gestos, olhares e, principalmente, a conexão com aquilo que não se explica. Seus pais a abraçaram como se não quisessem mais soltá-la. A dor da perda temporária deu lugar à promessa de nunca mais deixá-la se sentir isolada. Um intérprete de Libras foi contratado imediatamente. Psicólogos foram acionados, mas ninguém conseguia traduzir com precisão o que Lara havia vivido. O desenho do lobo, que ela não largava, virou o centro das atenções. Médicos penduraram cópias nos corredores e até mesmo um grupo de biólogos tentou rastrear algum animal semelhante na região, mas nada foi encontrado. De volta à escola, Lara não era mais a mesma. Os colegas a olhavam com respeito e curiosidade. Pela primeira vez, ela não era a garota surda, mas sim a garota do lobo. Professores notaram sua concentração aumentada, sua intuição aguçada. Lara parecia mais conectada ao mundo do que nunca, mesmo sem ouvir um som. Ela passou a ensinar Libras para alguns colegas, inclusive para o menino que costumava zombar de sua condição. Não havia ressentimento, havia apenas maturidade. Lara havia voltado, mas algo da floresta continuava com ela. Com o tempo, a história de Lara ultrapassou os limites da cidade. Pessoas de outros estados, até de outros países, começaram a comentar sobre o caso. Blogs, fóruns e redes sociais se encheram de teorias. Quem era o lobo? De onde tinha vindo? Por que desapareceu sem deixar rastros? Especialistas em comportamento animal disseram que lobos evitam o contato humano. Outros afirmaram que talvez fosse um cachorro do mato, perdido ou domesticado. Mas a forma como ele guiou Lara, seu comportamento protetor e principalmente a ausência de qualquer vestígio físico, colocavam essas teorias em xeque. Um grupo espiritualista sugeriu que o lobo era um guardião, um espírito da natureza, um protetor enviado para salvar uma alma inocente. Para eles, a surdez de Lara não era um defeito, era um dom. Um dom que a fez mais sensível às energias do mundo invisível e capaz de perceber aquilo que os outros não podem. Lara nunca confirmou,
nem negou nada. Mas em uma entrevista conduzida com a ajuda de intérprete, quando perguntaram a ela o que o lobo significava, ela apenas escreveu uma única palavra: presença. Esse simples termo ecoou como uma resposta para todas as perguntas. Não importava se o lobo era real ou imaginário. Ele esteve lá. Ele sentiu por ela. E isso era o suficiente. Desde então, Lara passou a visitar a floresta com frequência, sempre acompanhada, mas muitas vezes em silêncio, parando diante das árvores, como se ouvisse algo que ninguém mais escutava. Como se esperasse vê-lo novamente. Ela nunca mais o viu. Mas sempre que o vento soprava entre as árvores e os galhos dançavam ao pôr do sol, Lara sorria, como se soubesse que ele ainda estava por perto. Anos se passaram desde aquele dia na floresta. Lara cresceu, mas sua história jamais foi esquecida. Ela transformou a experiência vivida em missão de vida. Tornou-se ativista pelos direitos das pessoas com deficiência auditiva e pela proteção dos animais. Visitava escolas, participava de congressos e palestras, sempre com o apoio de intérpretes. Mas agora era ela quem comandava a narrativa. A garota que antes era silenciada agora inspirava multidões. Fundou uma ONG chamada Presença, em homenagem à palavra que usou para descrever o lobo. A organização oferecia apoio psicológico, aulas de Libras e até treinamentos de terapia com animais para jovens surdos e em situação de vulnerabilidade. Seu foco era claro: garantir que ninguém se sentisse sozinho em um mundo que fala alto demais, mas escuta de menos. Mas não foi só isso que ficou. Lara também escreveu um livro contando sua jornada. Nele, ela descrevia o silêncio como um universo à parte, não como ausência, mas como outra forma de ouvir. O lobo, segundo ela, era o símbolo daquilo que a vida oferece quando tudo parece perdido. Um caminho improvável, uma ajuda inesperada, uma presença real num momento de desespero. O livro tornou-se best-seller. Adaptaram a história para o teatro e até iniciaram conversas para um filme. Mas mais importante que o sucesso comercial foi o movimento que a história gerou. Pais começaram a aprender Libras para se comunicarem melhor com filhos surdos. Crianças passaram a ver o silêncio com curiosidade, não com pena. E cada vez mais, pessoas resgatavam a conexão com a natureza. Aquela mesma floresta agora era protegida por lei. E Lara? Ela ainda caminhava pela mata de vez em quando, em silêncio. Às vezes parava, tocava o tronco de uma árvore, fechava os olhos e sorria. Ela sabia que, embora o mundo quisesse explicações, havia coisas que só o coração entende. E naquele instante, quando ninguém via, ela assinava no ar com os dedos uma única palavra, aquela que começou tudo: obrigado. Não se sabia ao certo se era para o lobo, para a floresta ou para a própria vida, mas não importava. Porque para Lara, o verdadeiro milagre foi nunca ter deixado de sentir. Histórias como a de Lara nos lembram que nem sempre os heróis usam capas. Às vezes, eles têm 4 patas e olhos que enxergam a alma. E mesmo quando tudo parece perdido, a vida pode nos surpreender com a presença certa, no momento certo. Talvez você já tenha vivido algo assim, um instante inexplicável, uma ajuda inesperada, um encontro que mudou tudo. Às vezes, não precisamos entender, só sentir. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Deixe um comentário contando se você acredita que aquele lobo era apenas um animal ou algo mais. E claro, inscreva-se no canal, porque aqui você encontra histórias que emocionam, inspiram e nos lembram do que realmente importa. E se você gostou dessa jornada, não saia agora. O próximo vídeo vai te deixar arrepiado. Um cavalo cuida de criança com câncer e o que faz no hospital deixa todos em lágrimas.
Clique e prepare-se para mais uma história inacreditável, que talvez também mude a sua vida.